Leitura do Livro dos Médiuns, capítulo 17, da formação dos médiuns. Desenvolvimento da mediunidade. Ocupar-nos-emos aqui, especialmente com os médiuns escreventes, por ser o gênero de mediunidade mais espalhado e, além disso, porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo, o que dá resultados mais satisfatórios e completos. É também o que toda a gente ambiciona possuir. Infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se pode inferir ainda que, aproximadamente, que alguém possua essa faculdade. Os sinais físicos em os quais algumas pessoas julgam ver indícios nada têm de infalíveis. Ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Nenhum só meio existe de se lhe comprovar a existência. É experimentar. Pode obter-se a escrita, como já vimos, com o auxílio das cestas e pranchetas, ou diretamente com a mão, sendo mais fácil e pode dizer-se o único empregado hoje. Este último modo é o que recomendamos à preferência de todos. O processo é dos mais simples. Consiste unicamente em a pessoa tomar de um lápis e de papel e colocar-se na posição de quem escreve, sem qualquer outro preparativo. Entretanto, para que alcance bom êxito, muitas recomendações se fazem indispensáveis. Como disposição material, recomendamos se evite tudo o que possa embaraçar o movimento da mão. É mesmo preferível que esta não descanse no papel. A ponta do lápis deve encostar neste o bastante para traçar alguma coisa, mas não tanto que ofereça resistência. Todas essas precauções se tornam inúteis, desde que se tenha chegado a escrever corretamente, porque então nenhum obstáculo detém mais a mão. São meras preliminares para o aprendiz. É indiferente que se use da pena ou do lápis. Alguns médiuns preferem a pena, que todavia só pode servir para os que estejam formados, escrevem pausadamente. Outros, porém, escrevem com tal velocidade que o uso da pena seria quase impossível, ou pelo menos muito incômodo. O mesmo sucede quando a escrita é feita às arrancadas irregularmente, ou quando se manifestam espíritos violentos que batem com a ponta do lápis e a quebram rasgando o papel. O desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder confabular com os espíritos das pessoas que lhe são caras. Deve, porém, moderar a sua impaciência, porquanto a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a torna impossível ao principiante. Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja entre ele e o médium relações fluídicas que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Pode dar-se, pois, que aquele com quem o médium deseja comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente, como também pode acontecer que não tenha possibilidade nem permissão para acudir ao chamado que lhe é dirigido. Convém, por isso, que no começo ninguém se obstine em chamar determinado espírito, com a exclusão de qualquer outro, pois a miúde sucede não ser que as relações fluídicas se estabelecem mais facilmente, por maior que seja a simpatia que lhe vote o encarnado. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, importa que o aspirante leve a efeito o desenvolvimento de sua faculdade, para o que deve fazer um apelo geral e dirigir-se principalmente ao seu anjo guardião. Não há para este fim nenhuma fórmula sacramental. Quem quer que pretenda indicar alguma pode ser taxado sem receio de impostor, visto que para os espíritos a forma nada vale. Contudo, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Poder-se-á fazê-la nos termos seguintes ou outros equivalentes. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita venha um bom espírito comunicar-se comigo e fazer-me escrever,
Peço também ao meu anjo da guarda se digne de me assistir e de afastar os maus espíritos. Formulada a súplica é esperar que o espírito se manifeste, fazendo escrever alguma coisa. Pode acontecer, vem aquele que o impetrante deseja, como pode ocorrer também, vem o espírito desconhecido ou anjo de guarda. Qualquer que ele seja, em todo caso, dar-se-á a conhecer escrevendo seu nome. Mas então apresenta-se a questão da identidade, uma das que mais experiências requerem. Por isso que poucos principiantes haverá que não estejam expostos a ser enganados. Dela trataremos adiante em capítulo especial. Quando queira chamar determinados espíritos, é essencial que o médium comece por se dirigir somente aos que ele sabe serem bons e simpáticos e que podem ter motivo para acreditar ao apelo, como parentes ou amigos. Neste caso, a evocação pode ser formulada assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço que tal espírito se comunique comigo, ou então peço a Deus Todo-Poderoso permita que tal espírito se comunique comigo, ou qualquer outra fórmula que corresponda ao mesmo pensamento. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal sorte que as respostas possam ser dadas por um sim ou um não, como por exemplo, estás aí? Queres responder-me? Pode fazer-me escrever? Etc. Mais tarde, essa precaução se torna inútil. No princípio, trata-se de estabelecer assim uma relação. O essencial é que a pergunta não seja fútil, não diga respeito às coisas de interesse particular e, sobretudo, seja a expressão de um sentimento de benevolência e simpatia para com o espírito a quem é dirigida. Coisa ainda mais importante a ser observada do que o modo de evocação são a calma e o recolhimento juntos ao desejo ardente e a firme vontade de conseguir-se um intuito. Por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera, que age com intermitência e que outras precauções interrompem a cada momento. Outras preocupações interrompem a cada momento. Mas uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência, sem febrecitação. A solidão, o silêncio e o afastamento de tudo que possa ser causa de distração favorecem o recolhimento. Então, uma só coisa resta fazer: renovar todos os dias a tentativa por 10 minutos, ou um quarto de hora, no máximo de cada vez, durante 15 dias, um mês, 2 meses e mais, se for preciso. Conhecemos médios que só formaram depois de 6 meses de exercício, ao passo que outros escrevem corretamente logo da primeira vez. Para se evitarem tentativas inúteis, pode consultar-se por outro médium um espírito sério e adiantado. Deve, porém, notar-se que quando alguém inquire dos espíritos se é médium ou não, ele quase sempre responde afirmativamente, o que não impede que os ensaios resultem infrutíferos. Isso se explica naturalmente desde que se faça ao espírito uma pergunta de ordem geral, ele responde de modo geral. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica, pois que pode apresentar-se sob as mais variadas formas, em graus muito diferentes. Pode, portanto, uma pessoa ser médium sem dar por isso, e no sentido diverso daquilo a que imagina. A esta pergunta vaga: sou médium? O espírito pode responder sim. A esta outra, mais precisa: sou médium escrevente? Pode responder não. Deve também levar-se em conta a natureza do espírito a quem é feita a pergunta. Há os tão levianos e ignorantes que respondem a torto e a direito com verdadeiros estúrdios. Por isso aconselhamos se dirija o interrogante a espíritos esclarecidos e geralmente respondem de boa vontade. Essas perguntas indicam o melhor caminho a seguir-se desde que haja possibilidade de bom êxito. Um meio que muito frequentemente dá bom resultado consiste em empregar-se como auxiliar de ocasião um bom médio escrevente, maleável, já formado. Pondo ele a mão ou os dedos sobre a mão do que deseja escrever, raro é que este último não faça-o imediatamente. Compreende-se que em tal circunstância se passa
A mão que segura o lápis se torna, de certo modo, um apêndice da mão do médium, como seria uma cesta ou uma prancheta. Isso, porém, não impede que esse exercício seja muito útil quando é possível empregá-lo, visto que, repetido a miúde regularmente, ajuda a vencer o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Algumas vezes basta mesmo que o médium magnetize com esta intenção a mão e o braço daquele que quer escrever. Não raro, até limitando-se o magnetizador a colocar a mão no ombro daquele tendo-lo visto escrever prontamente sob sua influência. Idêntico efeito pode também produzir-se sem nenhum contato, apenas por ato de vontade auxiliar. No seu poder para produzir tal resultado, há de desempenhar importante papel e que o magnetizador incrédulo fraca ação ou nenhuma ação exercerá. O concurso de um guia experimentado é, além disso, muito útil, às vezes para apontar ao principiante uma porção de precauçõezinhas que ele frequentemente despreza, em detrimento da rapidez de seus processos, de seus progressos. Sobretudo o é para esclarecê-lo sobre a natureza das primeiras questões e sobre a maneira de propô-las. Seu papel é o de um professor que o aprendiz dispensará logo que esteja bem habilitado. Outro meio que também pode contribuir fortemente para desenvolver a faculdade consiste em reunir-se certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e comungando na mesma intenção. Feito isso, todas simultaneamente, guardando absoluto silêncio e num recolhimento religioso, tentem escrever apelando cada um para o seu anjo da guarda. Ou para qualquer espírito simpático. Ou então, uma delas poderá dirigir, sem designação especial, e por todos os presentes, um apelo aos bons espíritos em geral, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos que se dignem de comunicar-se por intermédio das pessoas aqui presentes. É raro que entre estas não haja algumas que deem prontos sinais de mediunidade, ou que até escrevam corretamente em pouco tempo. Compreende-se que em tal caso ocorre. Os que se reúnem com um intento comum formam um todo coletivo, cuja força e sensibilidade se encontram acrescida por uma espécie de influência magnética, que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontade, estarão provavelmente alguns que descobrirão dos assistentes um instrumento que lhe convenha. Se não for este, será outro, e eles se aproveitarão desse. Este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas a que faltam médiuns, ou que não os possuíam em número suficiente. Tem-se procurado processos para a formação dos médiuns, como se tem procurado diagnósticos, mas até hoje nenhum conhecemos mais eficaz do que os que indicamos. Na persuasão de ser uma resistência de ordem toda material, o obstáculo que encontra o desenvolvimento da faculdade, algumas pessoas pretendem vencê-la por meio de uma espécie de ginástica, quase deslocadora de braço e de cabeça. Não descrevemos esse processo que nos vem de outro lado do Atlântico, não só porque nenhuma prova possuímos de sua eficiência, como também pela convicção que nutrimos de que há de oferecer perigo para as compleições delicadas, pelo abalo do sistema nervoso. Se não existirem rudimentos da faculdade, nada poderá produzi-los, nem mesmo a eletrização, que já foi empregada sem êxito com o mesmo objetivo. Na mediunidade, aprendiz, a fé não é a condição rigorosa. Sem dúvida, lhe secunda os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever a seu mau grado.
enquanto que crentes sinceros não o conseguem, o que prova que essa faculdade se prende a uma disposição orgânica. O primeiro indício de disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço e na mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por um impulso que ela não logra dominar. Muitas vezes não traça senão riscos insignificantes. Depois, os caracteres se desenham cada vez mais nitidamente e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita ordinária. Em todos os casos, deve-se entregar a mão ao seu movimento natural e não oferecer resistência nem propeli-la. Alguns médiuns escrevem desde o princípio, corretamente, com facilidade, às vezes mesmo desde a primeira sessão, o que é muito raro. Outros, durante muito tempo, traçam riscos e fazem verdadeiros exercícios caligráficos. Dizem os espíritos que é para lhes soltar a mão. Em se prolongando demasiado esses exercícios ou degenerando na grafia dos sinais ridículos, não há duvidar de que se trata de um espírito que se diverte. Porquanto, os bons espíritos nunca fazem nada que seja inútil. Nesse caso, cumpre redobrar de fervor no apelo à assistência destes. Se apesar de tudo nenhuma alteração houver, deve um médium parar uma vez, reconheça que nada de sério obtém. A tentativa pode ser feita todos os dias, mas convém cesse aos primeiros sinais equívocos, a fim de não ser dada satisfação a espíritos zombeteiros. A essas observações acrescenta um espírito. Há médiuns cuja faculdade não pode produzir senão esses sinais. Quando, ao cabo de alguns meses, nada mais obtém do que coisas insignificantes, ora um sim, ora um não, as letras sem conexão, é inútil continuarem será gastar papel ou em pura perda. São médios, mas médios improdutivos. Demais, as primeiras comunicações obtidas devem considerar-se meros exercícios, tarefa que é confiada a espíritos secundários. Não se lhe deve dar muita importância, visto que procedem de espíritos empregados, por assim dizer, como mestres de escrita, para desembaraçar o médium principiante. Não creais, sejam alguma vez, espíritos elevados os que se aplicam a fazer com os médios esses exercícios preparatórios. Acontece, porém, que se o médium não colima um fim sério, esses espíritos continuam e acabam por se ligarem. Quase todos os médiuns passaram por esse cadinho para se desenvolverem. Cabe-lhe fazer o que seja preciso a captar a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. O escolho com que topa a maioria dos médiuns principiantes é o de terem de haver-se com espíritos inferiores, e deve dar-se por felizes quando não são espíritos levianos. Toda atenção precisam pôr em que tais espíritos não assumam predomínio, porquanto, e acontecendo isso, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. É ponto esse de tal modo capital, sobretudo em começo, que não sendo tomadas as precauções necessárias, podem perder-se os frutos das mais belas faculdades. A primeira condição é colocar-se um médium com fé sincera, sob a proteção de Deus, e solicitar a assistência de seu anjo da guarda, que é sempre o bom, ao passo que os espíritos familiares, por simpatizarem com suas boas ou más qualidades, podem ser levianos ou mesmo maus. A segunda condição é aplicar-se com meticuloso cuidado a reconhecer por todos os indícios que a experiência faculta de que natureza são os os primeiros espíritos que se comunicam, e dos quais manda a prudência sempre se desconfie. Se forem suspeitos esses indícios, dirigir-se fervoroso apelo ao seu anjo da guarda e repelir com todas as forças o mau espírito, provando-lhe que não conseguirá enganar a fim de que ele desanime. Por isso é que é indispensável se faz o estudo prévio da teoria para todos aqueles que queiram evitar os inconvenientes peculiares à experiência. A este respeito, instruções muito desenvolvidas se encontram nos capítulos da obsessão e da identidade dos espíritos. Limitar-nos-emos aqui a dizer que, além da linguagem, podem considerar-se
provas infalíveis da inferioridade dos espíritos. Todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, toda a escrita extravagante, irregular e intencionalmente torturada, de exageradas dimensões, apresentando formas ridículas e desumanas, desusadas. A escrita pode ser muito má, mesmo pouco legível, sem que isso tenha o que quer que seja de insólito, porquanto é mais questão do médium que do espírito. Temos visto médiuns de tal maneira enganados que medem a superioridade dos espíritos pelas dimensões das letras e que ligam grande importância às letras bem talhadas, como se foram letras de imprensa. Puerilidade, evidentemente, incompatível com uma superioridade real.